Pronto. Então vamos lá. Só para situar a gente, onde é que a gente está, certo? Boa noite, Natália. Acabei de começar agora a aula, né? Vou só relembrar aqui, lembrando que eu estou adotando esse livro aqui, né? De mecânica, esse Kate Simon, né? Eu tenho ele em PDF em inglês, né? Depois eu posso até passar, se vocês quiserem. Em português é muito difícil de achar, né? Mas eu consigo achar ele em inglês, né? Mas se você pegar qualquer livro de mecânica, é tudo a mesma coisa, certo? Não muda muita coisa, não. E assim, a gente terminou já o capítulo 2 desse livro, certo? Foi o que a gente estava vendo na aula. E eu vou passar a primeira lista valendo nota para vocês, questões desse livro, certo? Como eu estava falando para o Adriano, vocês podem dividir, vocês podem fazer essa lista juntas em quantas pessoas quiserem. Então, tipo, se quiser os 7 fazer todo mundo junto e pegar uma lista só, pode ser, né? Ou então vocês podem dividir em duas equipes, uma de 3, uma de 5, ou então, sei lá, alguém quer fazer individual, pode fazer também, certo? Vocês podem dividir da forma que acharem melhor, certo? É, E aí vocês podem me entregar, né? Eu selecionei questões desse livro, certas questões que eu acho que exemplifica melhor, né, o conhecimento que eu passei, certo? E a nossa aula de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou discutir essas questões, né? Falar para vocês mais ou menos como resolve cada uma, tudo bem? Depois eu vou fazer a atividade bem direitinho lá no Google Classroom, né? Vou colocar lá a atividade, né? A data de entrega, certo? Que a princípio eu acho que eu vou dar para vocês aí umas 2 semanas, certo? E, e o PDFzinho com as questões digitadas bonitinho, tudo bem? Por hoje a gente vai discutir essas questões, certo? Então vamos lá. A primeira questão que eu vou passar para vocês, certo? É uma questão que ela fala assim, ó. É uma questão que ela diz assim: uma partícula de massa m, aí deu uma desfocada aqui. Pronto. Uma partícula de massa m, em repouso em t igual a zero, é submetida a essa força aqui, ó. F0 seno ao quadrado de ômega t, certo? Aí ele vai pedir para você determinar, né? No item A ele pede o seguinte, para você esboçar, né? Esboçar, e é assim, né? Sei lá. Ele pede para você desenhar quem é o x de t e o v de t, tudo bem? Mas é o que você acha que é, né? Só um esboço. E no item B, ele pede para você determinar definitivamente quem é o x de t e o v de t, né? Ele quer o gráfico mesmo, ele quer as funções, né? Determine x de t e v de t, tudo bem? Bom, essa questão aqui não tem muito segredo, né? Só lembrar o seguinte, você pega aqui a equação diferencial, m d2x2 dt2 vai ser igual à força aplicada, que é F0 seno de ômega t, seno ao quadrado, né? E aqui é uma força dependendo da posição, dependendo do tempo, né? Como é que você resolve a força dependendo do tempo? Você integra 2 vezes, certo? Você integra 2 vezes, tudo bem? Tem até aquela formulazinha, né? Ó. A velocidade é assim, né? Ó. V0 mais a integral de 0 a t do f de t dt sobre m. E a posição, a forma da posição era assim, ó. X0 mais V0t mais, aqui era uma integral dupla, né? Eu vou botar sempre de 0 a t, mas aqui é um abusozinho de notação, certo? Vocês sabem dt, dt, certo?
Vocês que são só da matemática, eles sabem melhor que eu, que isso é um abuso de notação, né? Eu teria que sair mudando aqui as variáveis, né? Mas também dá certo se fizer assim. Então, basicamente é isso. É integrar duas vezes, né? E aí vocês lembram como é que integra, né? Seno ao quadrado. Tem que usar lá as técnicas de integração. Tudo bem? Então, essa questão, diria que é uma das mais fáceis. Na verdade, a mais fácil é a próxima, né? A próxima questão, ele diz o seguinte, que uma partícula está sujeita a uma força cujo gráfico é dessa forma aqui. Certo? Ela zero no zero e zero num tempo que ele chama de T1. E aqui tem uma força F0. Certo? Ele só dá o gráfico da força, ele não dá a expressão, né? Aí ele diz o seguinte, no item A, que para fazer um esboço, certo? Um esboço de x de t e v de t, então é vocês fazerem o que vocês acham que vai dar, certo? Pode até errar, certo, pessoal? Tanto esse item A quanto esse aqui, não precisa acertar não, porque é só para vocês fazerem o que vocês acham que vai dar. Aí depois vocês veem o que dá de verdade e comparam, né? Aqui não tem o que eu corrigir, não. Quero ver só se a intuição de vocês é boa ou ruim, certo? O item B, é esse sim que ele vai pedir o seguinte, para você chutar, certo? Uma equação, ele fala o seguinte, ó. Acha uma função simples f de t que tem essa forma. Então você vai ter que chutar uma função que tem essa forma, certo? E aí, a partir que você chuta a função, você determina o x de t e o v de t. E compara com esses que você achou que ia dar, certo? Aqui só uma dicasinha, né? Isso aqui parece com o quê, né? Uma parábola, né? Na verdade, é a função mais simples que tem duas raízes é uma parábola. Então, lógico que você vai chutar a parábola, que é a função mais simples, né? Você sabe que aqui tem que ser o quê? Uma parábola. Uma raiz é zero, a outra raiz é T1, e, né, o vértice da parábola está aqui, o y do vértice, né, o famoso y do vértice tem que ser igual a f0. Então, pronto, então você chuta a parábola, né, que tem um zero aqui, um zero em T1, e o y do vértice é f0, resolve a equação diferencial, né, observe que essa função, essa força, ela só vai depender do tempo, então você vai aplicar a mesma formulazinha, né, você vai integra duas vezes que você acha, integra uma vez, acha a velocidade, integra duas vezes, acha a posição, certo? E aí você consegue resolver, beleza? Essa questão é uma das mais fáceis também, né? Quer dizer, acho que é a mais fácil. Essa é a mais fácil, essa é a segunda mais fácil, certo? Vamos aqui para a terceira questão. Terceira questão, ele diz o seguinte, ó. A terceira questão, ele fala o seguinte: um barco cuja velocidade inicial é v0 desacelera por uma força de atrito F menos B exponencial de alfa V. Certo? Aí no item A ele pede para determinar o movimento, ou seja, se determinar o movimento é determinar quem é a posição em função do tempo, e no item B, determinar o tempo e a distância necessária para parar o carro. O carro não, o barco. O tempo para parar e a distância, né, que ele percorre para parar. Certo? Então aqui, ó, já é o quê? É o caso em que a força depende da velocidade, né? Lembra que a gente viu, ó. Só deixar claro uma coisa, né? Pega aqui a segunda lei de Newton. Minha força ela pode depender do tempo, da posição ou da velocidade. As duas primeiras questões, ela depende só do tempo, certo? Nessa questão aqui, ela vai depender do quê? Da velocidade, certo? Então, você vai pegar e substituir ela aqui, certo? Menos b exponencial de alfa v, e resolve essa equação diferencial, né?
Qual a melhor forma de resolver essa equação diferencial? Você não resolve para x, né? Você resolve para v. Diz que a aceleração é a derivada da velocidade, menos αv. E resolve essa equação diferencial, certo? Ela é uma equação diferencial não linear, certo, pessoal? Não linear. Então, a princípio seria difícil, mas se usar a mesma técnicazinha que eu ensinei lá nas aulas, ela fica facinho de resolver. Você resolve uma integração, uma integralzinha, pronto, resolve. Certo? Tudo bem? É bem parecido com a questão que eu resolvi em sala de aula, né? Quer dizer, a forma de você resolver, né? A técnica que você vai usar, certo? Você multiplica ali os extremos pelos meios e pronto, certo? E aí, com isso, né? Você determina o v em função do tempo, acha o x em função do tempo, no item B você acha o quanto tempo é necessário para parar ela, ou seja, parar significa o quê? Velocidade igual a zero, né? Você acha o tempo em que a velocidade vai zerar e a distância em que a velocidade vai gerar, o quanto ele vai percorrer, certo? Vamos ver outra questãozinha aqui. A próxima questão ele fala o seguinte, também é de um barco. Um barco é desacelerado por uma força F. Sua velocidade decresce de acordo com a fórmula. Então, agora ele me deu a velocidade. Ele disse que um barco ele é desacelerado por uma força F que depende da velocidade e ele é desacelerado por uma força de tal forma que a velocidade fica desse jeito aqui. Certo? E aí ele quer saber o seguinte, onde C é uma constante e T1 é o tempo que ele leva para parar. Então, a partir da velocidade, ele quer que você determine a força. Sabe que agora é o processo inverso, né? Aqui ele te deu a força e você tinha que determinar a posição e tal, tempo, velocidade e tudo mais. Agora aqui é o processo inverso. Ele te dá a velocidade, tem que determinar a força, né? E que, na verdade, é bem mais fácil que isso, né? Se ele te der a velocidade e determinar a força, é fácil. Por quê? É só você lembrar que a força é o quê? É m d2x dt2 ou, né? A força vai ser m dv dt. Ou seja, para determinar a força, o que eu faço? Eu derivo a velocidade em relação ao tempo. Eu vou obter a força em função do tempo, né? Só que aqui está. Eu não quero a força em função do tempo, eu quero a força em função da velocidade. Então, essa expressão que você acha é em função do tempo, você faz aqui um malabarismo, né? Para esconder o tempo e ficar só em função da velocidade. Beleza? Essa questão aqui é até mais fácil que essa. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, né? Próxima questão vai ser o seguinte. Vou pegar aqui. A próxima questão é a questão 23. Tá aqui, ó. Ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte. Uma partícula está sujeita à ação da força F igual a menos kx mais A sobre x a terceira. Observe que é exatamente aquilo que eu falei, né? Tem a força que depende do tempo, da posição e da velocidade. Teve duas questões dependendo do tempo, duas questões dependendo da velocidade, duas questões agora dependendo da posição, né? Então, a força dependendo da posição. Aí ele pede no item A para determinar a energia potencial, certo? Determine o potencial V de x, descreva a natureza das soluções e determine a solução x de t. Como é que você vai fazer isso aqui? Ó? A energia potencial, sabe, pessoal? Como é que você determina? Lembra que você pode fazer usando integral de uma posição qualquer que você adote, até uma outra posição, ele chamou de xs, eu acho, uma coisa assim, de f de x dx, por isso aqui você determina a energia potencial, certo?
Ou então você pode simplesmente pensar como sendo, aliás, é o menos, né? A força como sendo menos a derivada do potencial. Ou seja, você pode pensar da seguinte forma: qual é a função que derivando dá isso aqui? Não é difícil de ver, né? A função que derivando a resposta dá isso aqui. Não é difícil de ver. Tudo bem? Aí você consegue achar o potencial. Depois que você achar o potencial, você vai desenhar o potencial, certo? Porque você vai ter que descrever a natureza das soluções. O que é descrever a natureza das soluções? É fazer aquele negócio que eu falei para vocês, né? Você desenha o potencial, aí dependendo do formato dele, tem que fazer aquela história. Ah, se passar aqui, a energia for aqui, a energia mecânica, então vai ser uma oscilação aqui, né? Se for bem aqui assim, é uma oscilação aqui, ou uma oscilação aqui. Se for um negócio assim, oscila por aqui e aqui. Tudo bem? Isso é descrever o movimento, né? Isso é descrever a natureza das soluções, certo? E determinar a solução x de t também, né? E pede para você determinar o próprio x de t, certo? X de t. No item B ele fala o seguinte: você pode dar uma interpretação simples do movimento quando a energia mecânica, né, ao quadrado for muito maior do que Ka. Ele quer uma interpretação quando F for muito maior do que Ka, certo? Bom, essa aqui é uma coisa que para vocês é especialmente desafiador, né? Porque na física a gente usa muito isso, muito maior. Sempre a gente usa muito isso, né? O que a gente faz? A gente pode ir descartando alguns termos, certo? Não é uma coisa que é muito comum fazer na matemática, certo? Então, fiquei como desafio se vocês conseguem ter esse tino físico, né? De quando uma coisa é muito maior do que a outra, você consegue descartar alguns termos, né? Na sua equação e com isso, a partir daí, você consegue descrever o movimento, certo? Nesse limite, né? Em que a energia ao quadrado é muito maior do que K. Tudo bem? Beleza. Aqui eu só preciso dar uma dica para vocês importante, que para você determinar esse x de t, a melhor forma é a partir da equação da energia, né? O que diz a equação da energia? Isso aqui é importante. Sem essa dica, você não consegue resolver esse item não, certo? Que a energia mecânica é igual à energia potencial, aliás, a energia cinética mais a potencial, certo? Isso aqui é uma constante que depende do tempo, certo? É uma constante que depende do tempo. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é você tentar achar, certo, o x de t a partir dessa equação, né? Observe que aqui é a velocidade, ou seja, é a derivada segunda da velocidade. Quer dizer, a derivada segunda da posição, certo? Então, na verdade, como é que você acha isso aqui? Ó? A melhor forma. Você isola a velocidade, né? Vou isolar de uma forma mais rápida aqui, ó. Velocidade vai ser a raiz de 2 E menos V de x dividido por M. Beleza. A partir disso aqui, sendo que isso aqui, ó, a velocidade é o quê? Dx dt. E aí você tenta resolver isso aqui, né? Como é que você resolve? Também vou dar aqui a dica para vocês, porque senão fica muito difícil. Vai ficar a raiz de 2 E menos V de x dividido por M igual a integral de dt. Bom, então você tem que resolver essa integral, certo? Você acha quem é o V de x e tenta resolver essa integral. Tudo bem? Certo? Essa, sem sombra de dúvida, é mais difícil do que as anteriores, certo? Se duvidar, é uma das mais difíceis da lista. Certo? Resolver essa integral aqui é complicado. Certo? Vamos para a próxima questão, certo? Qualquer dúvida, vocês me avisam aí, certo? A próxima questão, ele já diz o seguinte:
Próxima questão interessante, que é uma questão, é um potencial que a gente usa muito, né? Inclusive, tinha uns amigos meus, no doutorado eles usavam esse potencial aqui, né? Para estudar o movimento de partículas. Diz o seguinte: a energia potencial para uma força existente entre dois átomos numa molécula diatômica tem a seguinte forma aproximada. Então, quando você tem dois átomos, né, uns geram sobre o outro, né, um potencial, ele tem essa forma aqui, né? Ó, menos A sobre x ao sexto mais B sobre x a 12. Esse potencial até tem um nome, né? O potencial de Leonard Jones, certo? Ele fala onde x é a distância entre os átomos, A e B são constantes positivas. Aí ele pede para você determinar a força do item A. Pô, a força é fácil, né? Só lembrar que a força é menos a derivada do potencial. Então, deriva isso aí. Sabe que tem a força, essa aqui é facinha. No item B, ele vai dizer o seguinte: supomos que um dos átomos seja muito pesado e permaneça em repouso, enquanto o outro se move ao longo de uma linha reta. Descreva os movimentos possíveis. Então, o que você vai fazer aqui, basicamente? Você vai desenhar o potencial, certo? Potencial de Leonard Jones, né? Deixa a dica aí, né? Você procurar na internet, potencial de Leonard Jones, já vê como vai ser a formazinha dele, certo? Então, você desenha, né? Se você não quiser pesquisar na internet, como é que você desenha? Você faz toda aquela história, né? Ó. Você vai ver onde é que são os críticos, onde é que tem máximo, onde é que tem mínimo, se tem algum assíntota, né? Por exemplo, ela tem uma assíntota, o eixo Y é uma assíntota, o eixo X é outra assíntota, né? Quando o X tende para zero, isso aqui vai tender para mais infinito. Quando o X tende para zero, isso aqui tende para mais infinito. Então, eixo Y é uma assíntota, eixo X, quando o X tende para infinito, isso aqui tende para zero. Então, o eixo X é outra assíntota. Então, desenha as assíntotas, procura os pontos críticos, olha o sinal da derivada, que você vai conseguir desenhar ele bem direitinho, certo? Esse potencial. E aí, desenhando o potencial, você vai analisar o movimento. Se a energia fosse aqui, como é que seria o movimento? Se a energia fosse aqui, como é que seria? Se a energia fosse aqui, como é que seria? E assim vai, certo? Depois ele fala o seguinte: determine a distância de equilíbrio e o período para pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio, se a massa do átomo mais leve for m. Essa aqui é interessante. O que acontece? Um trecho da energia potencial aqui, vou desenhar logo esse negócio como é que vai ser. O potencial vai ser um negócio assim, certo? Mas eu quero que vocês determinem usando lá que vocês aprenderam no cálculo 1, né? Assíntota, não sei o quê, ponto crítico e tal. Vai ter um ponto de equilíbrio. Esse ponto B que é um ponto de equilíbrio, que é exatamente a distância que um átomo fica do outro, certo? Então, ele quer saber qual é essa distância de equilíbrio, certo? E ele quer saber também o seguinte: qual é a vibração para pequenas oscilações? Como é que você faz isso? Você tem que aproximar essa função por uma parábola, certo? Então, você vai pegar esse ponto e vai aproximar essa função por uma parábola. E aí, a partir dessa parábola, você lembra que o oscilador harmônico, o potencial é um potencial parabólico, né? Descobre a parábola que aproxima isso aqui, certo? E aí, sabendo, conhecendo essa parábola, você consegue determinar aquele K, né? Certo? Ou seja, você vai determinar a parábola dessa forma: K, X menos esse X aqui, certo? Vamos chamar aqui de X de equilíbrio, X é. Vai determinar a parábola desse jeito, ó. Certo? E sabendo que isso aqui é a parábola, então a frequência de oscilação é a raiz de K sobre M. Você determina essa parábola, certo? E determina a frequência de oscilação. Por incrível que pareça, o que vocês estão fazendo é exatamente descobrir a frequência de oscilação de uma partícula, de um átomo diatômico, certo? Essa frequência de oscilação que vocês vão achar é a frequência de oscilação de um átomo, de dois átomos, certo? Um átomo não, perdão, uma molécula de dois átomos. Certo, pessoal? Todo mundo sabe
Como é que você acha essa parábola aproximada, né? Quem não sabe, dá uma procurada em série de Taylor, certo? Série de Taylor. Por isso aqui, a série de Taylor é como você aproxima qualquer função por um polinômio, né? No caso aqui, isso aqui é um polinômio de grau 2, uma parábola. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês perguntam aí, certo? Beleza. Essa questão aqui, por incrível que pareça, não é difícil, certo, pessoal? Essa aqui é muito mais difícil, tudo bem? Essa é muito mais difícil. É tanto que, se vocês conseguirem fazer, eu vou ficar impressionado. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é já para aplicar aquela história do oscilador harmônico que eu falei para vocês. Certo? Na próxima questão, ele diz o seguinte. Uma massa de 1.000 quilos, então uma massa de 1.000 quilos, 1 tonelada, né? 1.000 quilogramas, cai de uma altura de 10 metros, sobre uma plataforma de massa desprezível. Então, vai ter uma plataforma aqui, ela vai cair nessa plataforma de massa desprezível. Deseja-se desenhar uma mola e um amortecedor sobre os quais a plataforma será montada. Então, essa bicha aqui vai ter uma mola para segurar essa queda e vai ter um amortecedor também, certo? Para segurar a queda desse objeto aí. De tal forma que ela possa atingir uma nova posição de equilíbrio 0,2 metros abaixo da posição original. Então, ou seja, essa massa vai cair aqui e ela tem que deslocar 0,2 metros abaixo aqui da posição original. Opa, 2 metros não, 0,2, 20 centímetros, né? Abaixo da posição original. Tão depressa quanto possível. Ou seja, é aquele amortecimento crítico que eu falei para vocês. Tem que ser aquele amortecimento crítico. Depois de sofrer um impacto, porém sem ultrapassá-la, né? Ou seja, é aquela história, né? Se não tivesse amortecimento, o que aconteceria? A bicha ia bater e a mola ia ficar balançando. Certo? Só que tem amortecimento, ele bate e aí vai amortecendo, né? O impacto. Certo? Ele quer, no item A, que você determine a constante de mola e a constante de amortecimento. Certo? Exatamente. É só isso, né? Constante da mola, constante do amortecedor. Depois ele fala o seguinte: certifique-se que a solução x de t encontrada satisfaz as condições iniciais corretas e que não ultrapassa a posição de equilíbrio. Beleza. No item B, ele pede o seguinte: determine com até 2 algarismos significativos o tempo necessário para que a plataforma chegue a 1 milímetro da sua posição final, né? Ou seja, depois que você determinar o K e o B, ele quer que você determine o tempo necessário que ela vai descer até ficar 1 milímetro anterior da posição final. Certo? Isso aqui pode até ser difícil, mas matematicamente é simples, né? Depois que você terminar o K e o B. E lembrando, né? Aqui vocês não vão deduzir a equação do oscilador harmônico, que é o do zero. Vocês vão pegar aquilo que eu já resolvi para vocês, certo? Você vai pegar soluções já que eu dei. Aplica aqui. Ou seja, você pega aquela solução do oscilador harmônico criticamente amortecido. Por que tem que ser o criticamente amortecido? Porque ele quer o mais rápido possível. Então, a solução do criticamente amortecido é um negócio assim, ó. Uma constante C1, gama, T, gama 1, né? Mais um C2, T exponencial de gama 1T. Isso era gama 1, era gama mesmo, né? Ou seja, você já sabe que a solução é essa. E aí tem uma condição entre K e B para que ele vire crítico. E é assim que você acha o K e B, né? E a condição inicial, enfim, você aplicando essa solução, as condições iniciais e tal, você consegue achar o valor do K e B e depois você acha quanto tempo leva para ele ficar 1 milímetro de conseguir chegar na posição final. Certo? Então, essa aqui
não é tão difícil, né? Se você entendeu lá a solução bem direitinho que eu fiz, não é tão difícil, certo? Isso aí. Porque assim você não precisa resolver a equação diferencial nenhuma, certo? E a última questão, ele fala o seguinte: um oscilador harmônico sem amortecimento, ou seja, não tem aquele termo de amortecimento, né? O B igual a zero. Inicialmente, repouso é submetido, começando o tempo T, uma força F de T igual a F0 seno de ômega T. E ele pede para determinar o x de T. Né? Ou seja, agora eu quero que vocês resolvam essa equação. É a lei de Newton, certo? Segunda lei de Newton. Só que é um oscilador harmônico, então tem o termo Kx, tá para de cá. Tem um termo Kx e tem esse termo aqui, ó, F0 seno de ômega T. Eu quero que vocês resolvam essa equaçãozinha aí, tudo bem? Então, qual é a dica para vocês resolverem essa equação aí? A dica é o seguinte, isso aqui você vai resolver da seguinte forma. Você passa esse tempo lá de cá, d2x, dt2, mais kx igual a f0 seno de ômega t. Isso aqui, lá nas equações diferenciais, a gente chama o quê? De uma equação diferencial de coeficientes constantes, né, linear do segundo grau, de coeficientes constantes forçada. Tem um termo de força, né? Ela não é homogênea, certo? Então, quando você tem esse termo de força, como é que você acha a solução? Você primeiro acha a solução da homogênea, né? A solução da homogênea, quando você iguala isso aqui a zero. Você tem a solução da homogênea, depois acha uma solução particular com a solução particular. É uma função qualquer que resolva essa equação, certo? Você não quer a solução geral, você quer uma particular, uma qualquer. E depois a solução final, você vai fazer a homogênea mais a particular, certo? Vou dar uma dica. A solução particular, você chuta sempre parecendo com a força. A força não é F0 seno de ômega t. Então, a sua solução particular, você vai chutar como sendo uma constante seno de ômega t. E aí você determina essa constante de tal forma que essa solução, esse x de p, seja essa solução particular, né? Esse p de particular, seja a solução dessa equação, você determina esse A de tal forma que ele seja a solução dessa equação, e aí determina a solução da homogênea. A solução da homogênea é o próprio oscilador harmônico, né? Então você pode botar como sendo x0 cosseno de ômega t mais o x0, e a sua solução final vai ser a solução da homogênea mais a solução da particular. Essa questão também é facinha, certo? É difícil mesmo, é só aquela que eu falei, né? Tem aquela integralzona. Todas as outras, matematicamente falando, são fáceis, né? Lógico, você tem que entender todas as equações, né? Saber se está aplicando corretamente. Eu estou falando do ponto de vista matemático, você tira do trabalho matemático que vai dar. O trabalho matemático, mesmo para você resolver, só uma questão é mais difícil. As outras é só questão de você entender o que você está fazendo, mas os cálculos não são complicados. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação aqui? Então, são essas 8 questões, certo? Eu vou passar a atividade, né? Vou botar o PDFzinho para vocês poderem estudar direitinho, né? Essa aula eu vou postar também, para quando vocês forem resolver, vocês olharem essas dicas que eu dei para vocês, certo? E é isso, né? Então, vocês podem fazer em equipe, pode fazer individual, pode fazer da forma que você achar melhor. Provavelmente eu vou dar aí umas 2 semanas para vocês entregarem, certo? Então, vocês podem fazer da melhor forma, certo? Pode até tentar achar a solução das questões na internet, né? Esse livro eu já tentei, nunca consegui, certo? Também consegui, eu peço até que passe para mim, né? Esse livro tem umas questões muito difíceis e eu já tentei achar a solução na internet e nunca achei. Mas então, vocês podem fazer da forma que você achar melhor, certo? Então, assim, a aula de hoje, eu só queria ver isso mesmo, né? Dar essas dicas de como faz as questões, certo? Então, a gente fica por aqui.
E aí, a partir da próxima aula, né, eu vou ver se eu preciso fazer alguma aula para tirar a dúvida de vocês ou não. Ou qualquer coisa, a gente já começa a ver o nosso conteúdo novo. No nosso conteúdo novo, eu vou fazer uma ligeira revisão do cálculo vetorial. Então, acredito que não vai atrapalhar enquanto vocês estão resolvendo essa lista, né? Porque é coisa que vocês já estudaram, né, que é cálculo vetorial, então acho que eu posso ir fazendo essa revisão enquanto vocês estão fazendo essa lista. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui, certo? Então, até próxima semana, né? Tá Certo? certo. Boa noite, professor. Boa noite, Natália.